E o show de burrice que a dupla Tico e Teco aí, o Maurinho e o Pilhado, principalmente o Pilhado, né? Nossa, que vergonha. O show de burrice que esse cara falou, que esse cara bostejou pra fora em dando sua opinião na Jovem Pan sobre o caso Almada, Textor e Atlanta United. Sport Center debate se o Botafogo conseguirá, tem alguma chance de surpreender os clubes europeus. TF traz grande informação, por sinal sigam lá o canal do TF. O John Textor pode estar vendendo para Jim Butler, grande astro da NBA, do Golden State Warriors, as suas ações do Crystal Palace. Valores giram em torno de R$1 bilhão. E toda a cobertura do Seleção do Sport TV News sobre o Botafogo e seus treinos lá nos States. Segundo o Lofredo, e eu tive que concordar com ele, né? Se o Botafogo não ganhar do Seattle Sounders, os próximos jogos viram simples amistosos. O Botafogo tem que ganhar do Seattle para ter alguma chance de se classificar nesse grupo da morte. Isso e muito mais agora, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui embaixo tem os links da Jet Sport, o canal principal da gente, o canal reserva, tem um link do nosso Instagram, dá uma moral, vai em todos os links aí, segue em um, inscreve em outro e, lógico, compre na Jet Sport e dá uma moral pro canal, tá bom? Vamos pro vídeo e depois a gente conversa. Gregory que recebeu, né, na janela do início do ano, né, proposta do Atlético Mineiro, foi sondado pelo Palmeiras, um dos destaques do Botafogo também na temporada passada, segue sendo uma das referências do time nessa e vai disputar a Copa do Mundo com o Fogudo nessa edição. E aí, falou do Marquinhos, disse que é a referência dele no PSG. Agora, deveria olhar um pouquinho mais pra frente, Vitinho, né? Porque exatamente, deveria. Poderia, né? Demais, hein? Nossa. Seria mais ou menos ali a posição, né? Exatamente, por isso que eu falei, podia olhar um pouquinho mais pra frente, porque aí vai saber o trabalho acho que também, vai ter. O que acontece? Surge imediatamente no nome... O nome brasileiro, nome claro. brasileiro, né? Uhum. Então entendi. É normal, mas assim, na posição dele, o Paris Saint-Germain tem um jogador que tá dominando o meio campo. Uhum. Então, assim... é muito difícil. A missão do Botafogo é muito difícil, gente. Você viu o que ele falou? Seattle Sounders, eu joguei aqui, já joguei contra eles, assim... É difícil. O técnico do Seattle Sounders não está muito otimista. Não está muito otimista. Até porque o Seattle Sounders é a quarta força do grupo, mesmo jogando em casa, né? É o Brian Schmetzer. O que ele falou sobre ele? Ele falou, vou dar aqui, aspas dele. Obviamente, estamos ansiosos para jogar contra o Botafogo, o Atlético de Madrid e o PSG. Estamos no grupo da morte, mas não temos medo disso. Não temos medo, mas calma. Na verdade, vemos isso como uma oportunidade para contar o quanto ficamos empolgados na Espanha nessa pré-temporada. E aí depois ele conclui, nosso objetivo é ser competitivo. Tá? Até aí, beleza. Também ótimo. se trata de mostrar alguns dos nossos jogadores. E aí ele fala, se a gente marcar um gol, já tá bom. Esse final me pegou um pouco. Tava indo bem, né? Tava indo bem. Tava indo bem, né? Reto ia tirar 10. Aí, tava indo bem. Então é isso, assim. E aí, se ele falar isso no vestiário, que o jogador já faz assim. Eles fizeram pré-temporada, o senhor que é um grande corneteiro de viagens, pré-temporada na Espanha. E o Leverkusen, né, que vai fazer aqui, não é? Não. Vai fazer. É bem interessante isso, né? Você tem um campeonato que vai ser no seu país, você vai jogar na sua cidade. Aí você vai fazer uma pré-temporada na Espanha. Você vai jogar contra o Atlético de Madrid. Sim, mas você sabe por quê? Vamos ser bem claro de por que isso acontece. Ninguém, em sã consciência, acha que esse tipo de coisa é boa para a preparação do time. Isso aí é para exibir marca, é para agradar patrocinador, é para fazer dinheiro. Só isso. Agora, você quer preparar o seu time, a não ser que você não tenha estrutura nenhuma, que não é o caso, imagino que nenhum time nos Estados Unidos, inclusive, mas aqui no Brasil, dos grandes, atualmente, poucos têm estrutura ruim. Quase todo. Porque antes a gente falava assim, não, o CT do São Paulo é maravilhoso, o CT do Atlético Paranaense é espetacular. E quase todo mundo treinava na academia da esquina. Sério, não era... Não, houve uma época no futebol brasileiro que o São Paulo tinha CT e o Atlético Paranaense tinha CT, o Cruzeiro tinha CT. O resto,
caçava campo para treinar, levava jogador na academia. Era isso, tinha. Agora não. Todo mundo tem estrutura aqui. E nos Estados Unidos, imagino que é a mesma coisa. Então, você quer fazer uma boa preparação, uma preparação tranquila, inclusive não desgastar os seus jogadores. Olha que legal. Se você deixar os seus jogadores em casa no período da pré-temporada, eles vão para casa, convivem com a família. Faz churrasco. É bem legal. Né? Dos mesmos criadores de o jogador vai se pagar com venda de camisa, a gente vai expor a marca e expandir mercado na pré-temporada. Não, mas essa Copa do Mundo também... Aliás, como é o nome do rapaz aqui que eu já esqueci? Técnico o do treinador. Seattle Sounders. Que eu falo. Vamos tentar fazer... Schmetzer. Seattle ou Seattle? Não sei, você é de onde? Do Texas? Eu sou da Moca. Ele falou sobre isso também, tá? Ele falou... E, aliás, ele citou um jogador... Obed, pode ser Obed? Obed Vargas. Bad? Não, é o nome. O-B-E-D. Então, se ele fosse bom, ele seria o good. O good. Tá demais hoje, hein? Que ele fala, temos muitos jovens talentos. E aí também se trata de mostrar alguns dos nossos jogadores. E cita especificamente esse meia, tá? Que é o Obed Vargas. E aí ele já aproveita e já tenta emplacar a venda. Que ele conclui assim, ó... Tomara que ele faça um bom jogo, tenha chance de se destacar e, quem sabe, no futuro, jogar na Espanha pelo Atlético. Quer dizer, já plantou a semente ali, ó. Esse é o treinador e o agente aí do time. Eu gostei dessa cavada aqui. De qualquer maneira, quando ele fala, se a gente fizer um gol, se a gente vencer um jogo, já vai ser um sucesso, ele tá se vendo, ele fala grupo da morte, óbvio que ele vê o PSG e o Atlético de Madrid acima, já entendemos, mas também entendi que o Botafogo também. Não, eu entendi que o Botafogo também vê acima. Acho que tem um respeito também Achei, ao Botafogo. Aí, ó, esse é o grupo. Esse é o grupo. Não vou explicar para vocês que é o Botafogo, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, que mesmo que não tivesse escrito a gente saberia, e o outro é por conta essa torre de Seattle, né? É a torre, óbvio. Ai, que beleza. Que logo minimalista, né? Um símbolo... Achei bem minimalista, achei meio disco voador, mas agora eu entendi. É a torre. Esse é o cartão postal. Tá, lógico, Como chama o time, Lofredo? Seattle. Seattle? Seattle Sounders. Ok. Seattle Sounders. Ok. Né? Muito bom, hein? Então tá. Esse é o grupo do Botafogo, então, na Copa do Mundo de Clubes. Vamos ouvir o Barbosa. Outro destaque. Outro dia a gente teve essa discussão na redação. Eu quase me convenci de que nota de Barbosa para um zagueiro, na sua opinião. 8 e alguma coisa. Jogando com Bastos, vai a quanto? Aumenta. E a do Bastos aumenta com o Barbosa. Também foi exatamente isso aí. Eles então, se complementam bem, né? Então tá bom. O Barbosa falou da expectativa para essa Copa do Mundo. Vamos ouvir. A gente vai tentar ir até o final. É nosso sonho, o sonho do torcedor, o sonho do clube, da nossa família também. Sabemos que é difícil. Temos dois times pela frente de um nível altíssimo. Outro time que a gente sabe que pode competir, que é Seattle. Mas sabemos que temos dois times europeus muito difíceis. Se esse time sabe de algo, é de fazer história, né? Deixar bem claro que a nota 8 de 10. Porque meus filhos chegam em casa e falam, pai, tirei 9. Parabéns, é 9 de 12. É 7,5, filho. Não, mas 7,5 também não é ruim. Não é ruim, mas também não vem com tirar onda, né? Tá. Tirei 9. 9 de 10, bom, beleza, né? Mas valia 12. Então é 7,5. Mas no caso do Barbosa é 8 de 10. E a gente tá falando muito de defensores, né? A gente falou de um volante, uma exclusiva com um volante, agora um zagueiro. Ter o PS, a gente já pulou, né? A gente nem tá falando. Ontem eu não considerei também a estreia do Flamengo contra a equipe da Tunísia. Hoje já não tô falando da norte-americana. Mas eu acho que a expectativa é pelos confrontos contra europeus, né? Desde que você faça um bom papel contra os patinhos feios. Seattle Sounders. Porque se você não faz um bom jogo contra o Seattle, contra o Esperance, depois você tem que jogar a vida contra esses times da Europa aí, azedou. Beleza. Se não ganhar do Seattle, os outros 2 jogos viram quase que amistosos, né? O último que falou isso aí, já lembra, né? Fala, Zezé.
quarto foi no mesmo caminho do Fala Zezé. Se não ganhar... Se não ganhar desse... Tu foi no mesmo caminho do Fala Zezé. Não, mas eu não tô no grupo, né? Vamos eu falar. Posso falar, eu tô no fora. Eu não... Eu posso não falar. Jogo pelo Botafogo. Eu acho que o Botafogo... Acho que o Seattle tá vendo de forma muito correta, muito lúcida. Gente, é muito mais futebol o Botafogo. Assim, com todo... Eu sei que vocês estão falando aí, que a MLS E chegando jogadores para reforçar o time. Exatamente. A MLS está aproveitando o potencial de mercado também, inclusive aqui, né? No próprio Botafogo, com o Gregory, com o Almada e tal. Mas a gente foi ver futebol mesmo aqui, certo? Ou não? De quem? Dos atletas que saíram da MLS rumo ao futebol brasileiro. Acho que aqui a gente viu muito mais desempenho. Então, mas muito mais exigência também. Que eu acho, e assim, é algo que me surpreendeu positivamente. Os jogadores brasileiros e alguns estrangeiros da América do Sul saíram para jogar nos Estados Unidos. E a gente pensa, o nível desse jogador vai cair porque ele vai encontrar um futebol com um nível mais baixo, ele não vai conseguir se desenvolver, vai ter menos exigência. Mas, na verdade, assim, o negócio é tão profissional, a exigência dos clubes lá é tão profissional que o campeonato acaba tendo um nível melhor do que a gente imagina e os jogadores voltam numa condição melhor do que a gente esperava. Vários, né? Vários. Eu acho que isso de uns anos pra cá, no começo não muito. Né? Não, no começo não muito, mas vários que voltaram, a gente imagina, ele estava jogando nos Estados Unidos, sei lá que futebol que ele estava... E chegaram aqui e jogaram futebol de pelo menos bom nível. Alguns de alto nível e outros de... Óbvio que tem um ou outro que escapou, mas na média, todo mundo se portou, que voltou de lá se portou bem, jogando num bom nível. Então, não vamos desprezar também o Ceará. Não, de forma alguma. Só quis dizer que a gente conseguiu... Tudo bem que, obviamente, a gente acompanha muito mais o futebol daqui do que de lá. Mas também, obviamente, o futebol daqui continental impõe muito mais exigências. Exemplo, o que é a Libertadores que eles jogam lá? Não tem. A CONCACAF tem a Liga... Mas eles jogam? Mexicanos. Jogam. Sim. Jogam. Fazem frente? Fazem frente. Claro. Eles disputam até as finais. Não é mesmo? Sim. Então tá, então. Fala pessoal, parando o vídeo aqui rapidinho para dar um recado para vocês. Já conseguimos, tá? Muito obrigado a vocês que doaram, né? Consegui fazer o pagamento e o rapaz já tirou o strike, né? Sem vocês eu não teria conseguido. E o canal principal está salvo de sumir segunda-feira, mas até dia 22, que é a outra segunda-feira eu acho, vai ficar ainda meio que pouco conteúdo, tomando cuidado com o que eu posto lá, para não vir outro strike e a gente perder ele de novo. Né? 22 sai outro strike e ficaremos só com um. Aí a gente fica tranquilo de novo para trabalhar de boa lá. Mas obrigado a todos vocês que ajudaram a gente. E como forma de agradecer vocês, agradecimento, sortearei uma camisa do Fogão, da Jet Sport, né? O campeão, o sorteado, né, vai escolher um modelo. Eu vou mandar direto para casa dele. Lógico, vai demorar um tempinho porque vem de fora, mas vamos sortear uma camisa para vocês. Regras do sorteio. Ele vai ocorrer quando? Quando esse canal reserva bater 5.000 inscritos. E não é muito não, tá? Aqui estava com 300, em 10 dias estamos com quase 3.000, então é rapidinho, vocês conseguem fazer esse canal para ter 5.000 inscritos. Outra regra, tem que estar inscrito no canal reserva e no principal. E é um agradecimento a quem doou para cá, então todo mundo que doou, fez Pix, concorrerá. Mas também quero agradecer quem ajudou se inscrevendo, dando like, compartilhando meu pedido de ajuda para outras pessoas. Então todo mundo vai concorrer também. Quem não tem dinheiro, mas ajudou de outras formas, vai concorrer. Então, você que não mandou Pix, mande centavos. Centavinhos. Só para você aparecer no Pix do nosso canal. Tá? Na lista dos Pix. Com 2, 3 centavos, 10 centavos, dane-se. Manda um valorzinho que você tem aí de centavos para participar. E quando bater 5.000 inscritos, eu farei o sorteio com base em quem fez Pix. Vai ser o meu banco de dados. Vou sortear ali. E o nome da pessoa que cair vai ganhar a camisa do Fogão, tá? É o meu obrigado a todos vocês, tá bom? Agora, sem enrolações, vamos pro vídeo que tem muito conteúdo maneiro pra gente reagir aqui. Valeu? Vambora! E a gente segue acompanhando o Botafogo de perto com o Antônio Chamorro, que está lá então na Califórnia, onde o Botafogo se prepara. É um cenário de Baywatch, hein? Você assistia, o Jailson, SOS Malibu? Não. Não? Não. O Tonhão com certeza assistia, mas na série tinha só o Tonhão. Tá no lugar certo? Bom dia, Bruno. Já boa tarde para vocês. Um abraço
para todo mundo do estúdio e para quem acompanha o Sport Center. A gente acordou com o sol, mas de repente o dia veio aqui nublado, mas não deixa de ser um cenário bem paradisíaco onde o Botafogo está, aqui em Santa Bárbara, uma bela cidade na Califórnia. Botafogo que tem essa agenda cheia, né, até a estreia do Mundial no próximo domingo contra o Seattle Sounders em Seattle. O Botafogo que teve, como vocês ouviram agora há pouco, Santi Rodrigues, foi jogador contratado neste ano. Ele veio do New York City FC, então conhece bem aqui a MLS. Ele falou sobre isso, né? A gente vai colocar amanhã no ar no site da ESPN toda a íntegra da entrevista, mas ele fala muito dessa história do campo sintético que o Botafogo já está acostumado. E ele é um jogador que começou a ganhar muito espaço com o Renato Paiva e pode ter chances aí como titular, assim como Álvaro Montoro, uma das 5 contratações do Botafogo nessa atual janela do Mundial de Clubes. Outro nome que já está aqui, que foi uma dessas contratações, é o Joaquim Correia. Chegou ontem aqui a Santa Bárbara, foi apresentado já ontem mesmo aos jogadores. Quem o recebeu no hotel, na concentração do Botafogo, foi o técnico Renato Paiva. Então, um jogador que também chega com boa expectativa. Arthur Cabral já está aqui há mais tempo, já vem treinando com os jogadores. Então, o Botafogo está quase completo, porque ainda falta Jefferson Savarino. Ele que jogou com a seleção da Venezuela nas eliminatórias na terça-feira no Uruguai, mas ainda estava com problemas nas conexões para chegar aqui nos Estados Unidos. Até ontem à noite ele não tinha chegado, então a gente vai saber durante o dia como que é essa programação dele. Mas dificilmente ele estará no treino de daqui a pouco, às 10 da manhã aqui no horário de Santa Bárbara, às 2 da tarde no horário brasileiro. E o Botafogo que já soltou um pouco dessa programação, pelo menos até o jogo contra o Seattle. Hoje tem esse treino, depois tem uma zona mista, vai ser um jogador falando com a imprensa. Amanhã é um evento fechado, os trabalhos serão fechados no Westmount College, mas haverá apresentação exatamente de Arthur Cabral e Joaquim Correia na parte da tarde. No sábado o Botafogo ainda faz um treino de manhã, aí sim aberto à imprensa, 15 minutos, viaja para Seattle e já depois, logo depois que chegar em Seattle, o técnico Renato Paiva e mais 3 jogadores vão falar com a imprensa no famoso Media Day -1, que é exatamente a véspera do jogo, e aí o Botafogo faz a estreia no Grupo B do Mundial de Clubes contra o Seattle Sounders, 11 da noite no horário brasileiro, às 7 da noite aqui no horário dos Estados Unidos, da costa oeste, Bruno e Mari. Obrigado, viu, Tonhão? A gente vai seguir acompanhando então o Botafogo, que tem essas novidades. Já é um grupo difícil, não é, Jailson? E tem novidades, reforços que acabaram de chegar para o Paiva montar a equipe para essa competição. Para mim o mais difícil, né? O mais difícil dos brasileiros, para mim acho que não tem discussão. O Botafogo realmente vai ter que se desdobrar, até porque pegar... Já era difícil com o PSG normal, né? Agora um PSG campeão da Champions. Empolgado e o Atlético de Madrid também. Mas eu acho que, além de ser a estreia, para mim é o jogo mais importante. O Botafogo não pode, em hipótese alguma, perder pontos para o Seattle Sounders. Mesmo sendo o time da casa, mesmo sendo... Até porque sintético eles já estão acostumados também. E o Botafogo tem que tratar esse jogo, né, essa estreia, como o jogo mais importante da chave. Porque perder pontos para uma equipe que provavelmente pode perder todos os jogos, né, da fase de grupos, seria uma estreia muito complicada para o Botafogo. E você imagina que o Paiva utilize como esses reforços? Já dá para colocar no time, de cara, esses 3, 4 treinos que a equipe tem? Bom, não vou nem perguntar se são suficientes, porque não são, né? Mas será que ele já consegue mexer na equipe para isso? Então, a gente teve, né, o prazer de gravar o Bola da Vez aqui com o Renato Paiva, inclusive vai ao ar no próximo sábado, às 8 horas, um dia antes, né, o -1, como o Tonhão falou ali pra gente. E ele falou em relação à mudança de perfil dos reforços, que ele estava participando ativamente, e a mudança de perfil era justamente porque ele precisava de jogadores prontos. Ele não precisava, por exemplo, tem a questão do Montoro, que tem 18 anos, mas é o ponto fora da curva, porque era uma oportunidade de mercado que ali o John Textor, enfim, que eles viram. Mas que ele precisava de jogadores prontos porque não ia ter tempo de adaptação. Era justamente para já chegar e, se possível, jogar no Mundial agora de clubes. A minha questão, assim, que eu vejo o time do Botafogo como veio jogando nos últimos jogos, acho que, assim, um dos atacantes, ao lado do Igor Jesus, por exemplo, que está jogando com uma dupla, então o Correa vai ser às pressas, né? Mas o Arthur Cabral já está treinando. E o Igor Jesus jogou melhor atrás de um centroavante. Então, de repente, ele possa começar jogando. E, o Santi Rodrigues eu ainda fico pensando, porque o Savarino tá fazendo bem essa questão de reter a bola no meio campo, junto com o Cuiabano um pouco mais aberto. Então, se eu fosse chutar, né, alguém que poderia ganhar já uma vaga titular seria um dos atacantes. Provavelmente o Arthur. O Arthur, porque ele já tá
já chegou antes, né, do Joaquim Correa, e no caso o Juan... Mas aí mexe bastante com o posicionamento então do Igor. Não, o Botafogo já estava jogando com dupla de ataque. Só que o Igor Jesus se movimentando mais, o Juan ficando um pouco mais enfiado, às vezes, mesmo quando o Arthur estava jogando como dupla de ataque, o Igor Jesus estava se movimentando bastante. Então acho que não mexa tanto assim na formação, não. E naquela estrutura de manter o Cuiabano pela esquerda, isso seguiria dessa maneira? Sim, Alex Telles como lateral esquerdo lá na primeira linha, e o Cuiabano, que funcionou muito bem com esse cara dando mais amplitude, né, dando um pouco mais de profundidade, sendo esse cara mais veloz ali pelo lado esquerdo do Botafogo e dando liberdade para o Savarino criar. O Savarino não precisa ficar aberto, dando velocidade ou aquela questão física. O Savarino como refino técnico, centralizado, como camisa 10 mesmo, e o Cuiabano tendo que correr. Eu estava conversando mais cedo aqui com a Mari sobre o que será o Atlético de Madrid no Mundial. Porque eu tô achando que não estamos falando do Atlético de Madrid, mas normalmente espanhóis e italianos já davam atenção para o Intercontinental, mais do que, por exemplo, ingleses ou alemães. Tem um técnico que, além de ser copeiro, é argentino e dá valor a esse tipo de competição. E que talvez não tenha tanta... Quer dizer, até tem ambição, mas não tenha tantas chances na Champions. De repente pode encontrar nesse Mundial, com os outros europeus talvez não tão atentos, um bom caminho. Concordo com você. Ainda mais a temporada que foi do Atlético, né? Veio numa ascensão e depois aquela queda, aquela semana desastrosa que caiu de tudo. E tomou goleada, enfim, saiu da Copa do Rei, saiu da Champions, perdeu também na La Liga, então de repente é o alento, essa competição. Nessa então, Mari, o Jailson está comigo, hein? E dificílimo esse grupo do Botafogo, então tem a estreia contra o Seattle, mas na sequência o Atlético e o PSG, Mari. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Então não perca tempo, galera, acesse o site Jet Sport, aqui na descrição tem um link para vocês, corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Segundo o The New York Times, o John Textor está muito próximo de vender a sua parte na equipe do Crystal Palace. O empresário norte-americano que tentou comprar um percentual final, né, e ser o responsável pelas ações e as tomadas de decisões da equipe inglesa, pode vender o seu percentual, os seus 43%, que a Eagle tem direito, para o astro da NBA, Jimmy Butler, que hoje está na equipe do Golden State Warriors. Jimmy faz parte de um consórcio de executivos do setor esportivo e de entretenimento, liderado por Benjamin Ismail e também o Air Mir. Já houve períodos de exclusividades, né, em relação a outras possibilidades, outros possíveis compradores, mas agora não. Agora quem tem ali um livre comércio para quem quiser comprar o percentual do John Textor. O valor deve ser de aproximadamente R$1 bilhão, né? Você teria a venda do percentual da Eagle Football. Vamos ver, né, o que vai acontecer em relação a isso. Para o negócio, né, para o negócio Eagle, o Crystal Palace é pior do que o Lyon. Pô, Tef, você tá maluco? Não tô. Porque você não consegue fazer o IPO, por exemplo, que é algo que o John Textor quer, sem ele ter a operação na equipe inglesa. Então é muito importante que o Textor ele pegue uma equipe da Premier League ou da Championship e tenha estas operações, e tenha a sua operação, porque é ruim. Ele, mesmo com o título que aconteceu da equipe do Crystal Palace,
você não tem o DNA da Eagle Football, como você tem aqui no Brasil, como você teve em relação ao Lyon, nesta vaga que foi conquistada a respeito da Europa League, como ano passado o Lyon chegou à final da Copa da França, perdendo para o PSG. Então, é importante que o Textor tenha as operações, né? E também para resolver esse fluxo de caixa, esse problema de caixa que está tendo muito em relação à equipe do Lyon, né? Que o Textor comprou o Lyon com dívidas e ele tem que ajustar essas dívidas do Lyon, ao contrário do que foi conseguido aqui no Brasil, onde as dívidas do Botafogo, elas estão, do Botafogo associativo, né, no caso, estão bem ajustadas. A equipe francesa parece que tem ainda um grande buraco para ser resolvido, e uma liga que não dá tantos recursos como é a Ligue 1, isso acaba complicando mais as ações. Vamos ver se desta vez, né, várias vezes a gente já trouxe essas informações aqui, há uma possível venda da equipe do Crystal Palace, mas nunca é concretizada. Mas vamos ver se dessa vez o Jimmy Butler será o novo dono da equipe inglesa. Que polêmica aí no Botafogo. Gente, que beira o inacreditável, né? Beira o inacreditável. Pela notícia, né? O Botafogo não pagou nada ainda pela compra do Almada por 21 milhões de dólares, junto ao Atlanta United. A notícia é a seguinte, Flávio. O Botafogo ainda não pagou a compra do meia e virou alvo de uma cobrança na FIFA por parte do Atlanta, dos Estados Unidos. Já existe até uma condenação contra o time brasileiro na Players Status Chamber, que é a câmara que julga situações relativas a jogadores. Em 26 de fevereiro de 2025, a FIFA condenou o Botafogo a pagar, num período de até 45 dias, 21 milhões de dólares, cerca de 116 milhões de reais, ao Atlanta United, pela contratação do Thiago Almada. Na época do acerto da negociação, os clubes acordaram que o Botafogo pagaria a quantia em 10 parcelas. 2 de 3 milhões de dólares, 7 de 2 milhões de dólares e uma de 1 milhão de dólares, com vencimentos a cada 3 meses. Se o cronograma fosse seguido à risca, a SAF do clube carioca terminaria de quitar o valor em setembro desse ano. Ou seja, já estaria quase acabando de pagar 10 parcelas, 10, agora em setembro. Só que, até o momento, nada foi pago. É surreal. O Atlanta United acionou a FIFA logo após o vencimento da segunda parcela, em setembro, quando a quantia em atraso totalizava 6 milhões de dólares. A justificativa dada pelo Botafogo para não realização do pagamento teve como base um imbróglio entre o Almada, o Atlanta United e a Major League Soccer. Isso porque, quando os atletas se transferem para um clube da Major League, consta que eles têm direito de ficar com 10% dos seus direitos econômicos. No entanto, o Botafogo acredita que a Liga Americana e o Atlanta United forçaram Almada a ceder a porcentagem. Gente, é muito bizarro, Flávio Prado. O Almada já jogou no Botafogo, já ganhou a Libertadores, já foi campeão brasileiro, já foi embora, já tá no futebol europeu e o Botafogo não pagou nada ainda. Olha isso aqui, o Mauro César Pereira, completando a justificativa, né? O Botafogo, ele diz que ele não pagou porque a justificativa dada é a não realização, né, desse pagamento, porque com base num imbróglio entre o Thiago Almada, o Atlanta United e a Major League Soccer. Isso porque, quando os atletas se transferem para um clube da Major League Soccer, consta que eles têm direito de ficar com 10% dos direitos econômicos. O Almada, né, acreditava ter direito a esse valor, com os respectivos 10%. Por isso, a SAF do Botafogo, né, entende que a quantia exigida pelo Almada, cerca de 2 milhões e 300 mil dólares, deveria ser descontada da primeira parcela de 3 milhões de dólares. O Atlanta United não concordou e o Botafogo decidiu não pagar. Eu só queria fazer uma perguntinha, Mauro, antes de passar para você.
ou eu sou muito idiota, como muita gente do chat chama mesmo, né? Ou eu sou um imbecil, ou tem alguma coisa errada. O Botafogo acha que ele joga Major League Soccer? Porque não dá para entender. Tem lá no contrato que o Almada tem direito a 10% se ele for transferido para um clube da Major League Soccer. O Botafogo joga no futebol brasileiro, Libertadores. Pelo que eu saiba, o Botafogo não joga Major League Soccer. Então é uma justificativa ainda mais bizarra do que não ter pago nada de um jogador que já ganhou tudo no clube e já foi embora, burro, Mauro César Pereira. Desculpa, ele é burro. Bem, estou lendo aqui, ó, matéria do site GE, 7 de maio, em pouco mais de um mês. Essa matéria, na época, o título era o seguinte: empresa de Textor receberá aviso do governo e corre risco de ser fechada no Reino Unido. Esse é um assunto, né? Já o Lyon, se a gente botar aqui no Google rapidamente, né? A gente fica sabendo que o Lyon está previamente rebaixado no futebol francês por questões também financeiras e questões do fair play financeiro, né? Proibido de contratar já há algum tempo, tal, transfer ban, essa coisa toda. Agora, essa situação. Várias situações surgem envolvendo finanças e a mesma empresa, né? Está no noticiário, não estou dando nenhuma opinião. Está no noticiário. Enfim, detalhe, o Botafogo é o único clube, o único time, né, que não publicou balanço até agora, né? O prazo era 30 de abril. Hoje é 12 de junho. Olha, tá bom, Mauro. O Botafogo condenado pela FIFA. E aí? Foi condenado, não pagou e nada acontece? Vai disputar aí o Super Mundial, tá disputando normalmente o Campeonato Brasileiro, porque o que eu li é que ele foi condenado a pagar, mas não pagou nada. Mas por isso tudo é preciso que o Brasil exista até para financeiro, é preciso que as coisas se organizem. No caso aí é uma negociação internacional, né? Mas tem que haver regulamentação nesse setor. Isso é muito necessário. E eu fico pensando no que isso pode implicar na SAF do Botafogo no futuro. Esse tipo de imbróglio não pode resultar em problemas sérios. Vamos aguardar. O tempo pode dizer. É isso, porque, Bruno, o Botafogo sendo condenado pela FIFA e não fazendo o que ele foi condenado a fazer, que é pagar, o Botafogo pode ter punições exemplares, né, por parte da FIFA. Lembrando, Bruninho, antes de passar a palavra, que na primeira janela do ano, o Botafogo já voltou a torrar dinheiro. Mesmo sem pagar nada do Almada, o Botafogo gastou quase R$500 milhão em 11 reforços. Naquela época, a conta bateu essas cifras porque estava acertada a compra do Wendel por mais de 100 milhões, mas o negócio acabou sendo desfeito. Ou seja, se remover a negociação pelo Wendel, né, que é jogador do Zenit, o valor fica em 371 milhões de reais. Além disso, como se não bastasse, Botafogo ainda não pagou nada dos 21 milhões de dólares que pela compra do Thiago Almada. Além disso, o Botafogo acabou de contratar por 15 milhões de euros o Arthur Cabral, o que hoje gira em torno de 95 milhões de reais. Ou seja, o Bruno Prado continua gastando como se não houvesse amanhã. Depois do Palmeiras é o clube que mais gastou nessa janela de transferências. E, de verdade, cara, essa notícia pra mim me pegou muito de surpresa. Porque eu jamais imaginei que um jogador campeão da Libertadores, campeão brasileiro, que foi pro Lyon da França depois disso, já passou pelo Brasil, já foi embora e o Botafogo não pagou nada. E detalhe, Bruno, jogador fundamental para as conquistas do Botafogo. É muita sacanagem o Botafogo não pagar o Atlanta United, Bruno. Olha só, vamos começar por cada parte. Já falei várias vezes que eu não sou favorável à política do Texas de esticar a corda o máximo que pode, para pagar só quando estiver quase sendo punido uma transação. Já rolou isso algumas vezes, né? Teve agora o caso do Vitinho e tal. Teve um tempo atrás algum outro caso que eu não lembro qual foi. Mas, nesse caso do Lyon, tomando como base, o Lyon do Almada, tomando como base a alegação deles, e que o Almada até agora não desmentiu, não deve ser verdade, né? O
O Pilhado é burro, cara. Desculpa. Pilhado não é uma ofensa. Eu tô constatando. Né? Você é burro. Cara, você me falar que... Ai, mas o Botafogo não é da Major League Soccer. Olha só, quando o Almada sai do Vélez para a Major League Soccer, neste momento ele ganha 10% do valor dele de mercado, do passe dele, né? Então, numa venda futura, ele não é que ele ganha 10% do valor do dinheiro quando ele é vendido para a Major League Soccer. Não, porque o 100% do valor era tudo do Vélez. Ele passa a ter direito a 10% do valor dele quando ele chega no Atlanta, ou seja, para uma próxima venda. Essa próxima venda foi o quê? Botafogo comprando do Atlanta. O Atlanta vendeu o Botafogo. Neste momento é que o Almada tinha direito a ganhar 10%. E o imbróglio, a divergência é: o Atlanta não acha que deveria pagar e o Botafogo acha que ele tem que receber sim. Então, se eu estou, por exemplo, eu tenho cartão de crédito, vem na minha fatura, compras que eu não reconheço, isso tá rolando de verdade atualmente, né? Por sinal, que merda. Eu vou entrar em contato com o cartão, vou falar que eu não reconheço para tirar de lá, e se mantiverem, eu não vou pagar a fatura. Vou pagar uma parada que eu não comprei? Eu lógico que não. Então, o Textor não pagou até agora, porque ele acha que o valor que ele tem que pagar pro Atlanta United não é aquele. Porque parte desse valor não é pro Atlanta, é pro Almada. Tomando como base que isso seja verdade, né? E eu vou tomar como base que isso é verdade. Botafogo em nota oficial declarou isso, então é verdade. Então, se eu tenho uma cobrança indevida, eu não vou pagar até que se resolva. Outro ponto. Ah, mas o Botafogo foi condenado a pagar e não pagou, isso vai dar problema. Gente, olha só, no direito existe uma coisa. Você é condenado no processo, você pode recorrer a esse processo, a essa condenação. E o Botafogo recorreu. Quando você recorre, vai ter uma outra nova decisão com relação a esse caso. E aí pode ser mantida a condenação ou revogada. E pode recorrer de novo até a última instância que existir. Então, pelo amor de Deus, cara, é um show de burrice nesse comentário do Pilhado. Me desculpa, Pilhado. É um show de burrice. Absurdo. Né? E o Mauro César, cara, ele tá ali, logicamente. O Textor, esse caso foi teve um caso de os balanços do dia tal de abril. Cara, balanço não é só o Botafogo que atrasa. Muito clube atrasa balanço. E eu, na real, se isso não gerar nenhuma punição real ao Botafogo, só advertência e tudo mais, eu vou cagar, porque eu nunca me preocupei com o balanço do Botafogo na época do associativo. Vou me preocupar com o balanço agora que é SAF. Nem aí pra isso. Vai ser divulgado o balanço, né? Eles querem provavelmente arrumar a casa no Lyon lá, e é esse mês que encerra o caso do Lyon, né? Se ele vai cair ou não, ter punição ou não. Assim que isso se resolver, deve ser feito todos os balanços, todos os clubes da Eagle, porque querendo ou não, todos os clubes da Eagle que geram algum lucro estão socorrendo o Lyon. Então só vai definir o que cada um gastou com o Lyon ou não, para fazer um balanço depois, quando encerrar o caso do Lyon lá com a Liga Francesa. Então eu estou despreocupado. Mas é lógico, gera-se um cenário onde o Maurinho e outros parasitas, né, sanguessuga de notícia ruim do Botafogo, adoram, né? Mas o Pilhado, pô, que decepção. Foi um show de burrice, Pilhado. Show de burrice. Caraca. É isso aí, qualquer... Eu sou qualquer, tá? Eu sou um qualquer. E eu entendo que o processo legal, ele tem recursos. Você pode recorrer à decisão várias vezes. E eu entendo que quando o cara ganha, ele vai para a Major League Soccer, ele vai para lá, e ao ir para lá, ele ganha 10% do seu passe. Não é o valor, não. Ele ganha 10% do passe. Isso só vira lucro para ele quando ele é revendido depois. E ele foi pro Botafogo. Então, nesse ato de vendê-lo do Atlanta para o Botafogo, é que ele tem direito a 10%. Meu Deus, Pilhado. Porra. É por isso que eu falo que é muito fácil hoje em dia ser jornalista esportivo. É muito fácil. Qualquer um pode ser. O cara não sabe o básico e é jornalista esportivo. Meu Deus do céu. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal,
vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport pra vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal Reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix. Mas é só de centavos. Manda centavinhos. Só pra você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais. Não. É um Pix de centavinhos. Só pra você aparecer a listagem do meu banco lá de Pix. Porque é por lá que eu vou sortear um nome e a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, né, mandem 1 centavo, 2 centavos. Não interessa, tá? Não faz diferença pra mim. É só agradecer vocês. Mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, né? Faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport pra você comprar a melhor camisa que você quiser. Tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!